Boa tarde a todos, né? Primeiramente, vamos relatar um pouquinho. Nós iremos apresentar sobre o tema de injúria de endometrial, tá? Também conhecida como endometrial Charts. Esse procedimento já foi considerado uma estratégia, né, promissora para melhoras das taxas de implantação embrionária, tá? Porém, ao longo dos últimos anos, com alguns estudos Sua tela não maiores. mudou. Sua tela não Não, eu mudou. estou só comentando um Tá? pouco sobre essa, tá? É, sobre havendo mais estudos, não se definiu tanto assim, tá? Mudou aí? Mudou aí? Mudou. 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 Ok. O objetivo hoje sobre esse tema é a gente revisar sobre a parte da fisiologia, a técnica, né? As indicações e evidências científicas das recomendações atuais sobre a injúria endometrial, tá? É, a implantação A implantação embrionária depende também da perfeita interação entre o embrião com um bom potencial do desenvolvimento do endométrio, né? Tem um endométrio receptivo. Mesmo quando a gente utiliza embriões euploides de ótima qualidade, ou seja, geneticamente normais, né? Ainda podem ocorrer falhas na implantação. Por quê? Porque esse endométrio ele precisa estar receptivo de ótima qualidade, né? Então, essa relação entre o embrião e o endométrio é extremamente complexa e envolve fatores hormonais, imunológicos e moleculares, tá? O que é injúria, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a injúria endometrial. Consiste em provocar uma lesão, né, um pequeno trauma nesse endométrio, gerando, normalmente utilizado por uma sonda de Pipelle, né? E a hipótese que isso ocorra microtraumas, né? Desencadeando uma resposta inflamatória nesse local, capaz de melhorar a receptividade dessa implantação, né? Desse embrião. Os mecanismos propostos dessa injúria é o que? A liberação de citocinas, né? Normalmente as citocinas liberadas é a 1 e a 6. A 1 vai atuar um pouquinho mais no fator, acionando, aumentando o processo inflamatório, e a 6 no processo de inflamação também e de reparação, né? A primeira, os outros mecanismos seria a modulação, né? E a resposta fisiológica do endométrio. Além disso, também ocorre um recrutamento das células imunológicas e o aumento da expressão de moléculas relacionadas e receptividade do endométrio, né? Entretanto, apesar dessas hipóteses serem biologicamente plausíveis, elas não, nos estudos, não demonstrou essa efetividade o quanto foi proposto nesse início, né? O histórico, o primeiro estudo sugeria um aumento das taxas de gravidez, né? Sobre o, as pacientes iam, realizavam biópsias de endométrio, realizavam esteroscopia. Então, com esses procedimentos realizados, foram observados esse aumento, né? Então, eles começaram a iniciar um, um estudo em cima disso. Até no início, todos relatavam que ó, havia, né? Sim, havia uma melhor resposta com essa injúria endometrial, né? A primeira, igual a gente comentou, foi em 2003, né? Que foram os primeiros estudos, tiveram ali isso. E aí houve a primeira meta-análise, que foi em 2018. Foi publicada essa meta-análise, né? Incluindo 10 estudos aproximadamente de 1.468 pacientes, né? Os autores observaram um aumento das taxas de gravidez, né, clínica e dos nascidos vivos, principalmente em mulheres que
apresentavam duas ou mais falhas na implantação, né? Então, já nas pacientes que tinham apenas uma implantação, ou era na primeira implantação, não houve esse benefício adequado, né? Então, a taxa somente melhorou nas pacientes que já tiveram alguma implantação, alguma falha. Nas primeiras não teve essa diferença. Então aí já se iniciou é, uma, uma não assertiva, não demonstrando a efetividade como falavam antes, né? E em 2019 houve uma revisão dessa meta-análise, né? E o benefício não foi observado de primeira a transferência embrionária, nem transferências de embriões congelados, né? Somente os embriões a fresco. Então, o aumento da taxa de nascidos vivos e da taxa de gestação clínica em mulheres que tiveram mais falhas de implantação com transferência a fresco. Então, o benefício foi realmente, novamente, demonstrou que só havia benefício se houvesse alguma falha nas primeiras implantações, a partir da segunda, né, implantação. E em 2022, teve novamente um estudo randomizado, né, em 2022, publicado, envolvendo clínicas do Reino Unido, Nova Zelândia e o Brasil também. Foram comparadas 107 mulheres no grupo de controle, né, e 113 submetidas ao smart endometrial. As pacientes apresentavam infertilidade sem uma causa aparente e tentavam engravidar naturalmente, tá? E os resultados não mostraram que houve aumento de taxa dos nascidos vivos, a gravidez clínica ou da gestação intrauterina, tá? Além disso, as mulheres foram submetidas a procedimentos também e apresentavam uma maior dor e episódios de maior sangramento durante a realização desse procedimento, né? Então, isso tudo teve um impacto importante para possuir a metodologia mais robusta, né? Então, não, com esse estudo mais robusto, demonstrou essas qualidades. Então, aqui a gente tem uma figura, né? Um gráfico ilustrando justamente os resultados encontrados no estudo, que observamos as curvas entre os grupos que permaneceram praticamente semelhantes, né, na primeira implantação, e reforçando que os procedimentos não trouxe o benefício da reprodução significativa, né? Já na revisão de 2026 recente, né, atualmente, uma das evidências de maior qualidade sobre esse tema, né? Foram analisados 24 estudos envolvendo mais de 7.000 mulheres, né? 7.234 mulheres, né? Os autores destacaram que muitos trabalhos apresentavam amostras pequenas, protocolos indiferentes, cada um utilizava um protocolo, falava assim, não, eu vou utilizar esse tipo de sonda, eu vou utilizar a coreta, né? Então não tem uma base sólida ali dos protocolos. Técnicas variadas, né? E limitação da metodologia, que é muito importante ali. A conclusão foi ainda que não existe uma evidência consistente, tá, da melhora da taxa de nascidos vivos e da redução dos abortamentos, né, com esse procedimento realizado. Além disso, os procedimentos estão associados principalmente, né, causando um efeito, né, que é a dor e também o aumento do sangramento, né? A técnica realizada preferencialmente é na fase lútea, né? No ciclo anterior. Então, um mês antes de fazer a implantação, se realiza o quê? Se realiza
a injúria, entra pelo orifício externo, passa pelo orifício interno, realiza uma aspiração e movimentos de aspiração nesse endométrio, tá? Alguns utilizavam apenas uma aspiração, outros utilizavam outra técnica, somente o movimento, né? E, e se utilizava, igual a gente comentou, a sonda de Pipelle, e instrumentos equivalentes, como é a cureta, né? Que também alguns utilizavam essa outra técnica. É, é, as possíveis indicações. Atualmente, caso seja considerada a sua realização, né, caso essa paciente tenha um critério para a realização, ela deve ser reservada para situações bastante específicas, né? Principalmente em mulheres com duas ou mais falhas repetidas da implantação, após uma avaliação bem individualizada, né? Busca, olha, realmente, possivelmente, essa injúria endometrial vai ocasionar um benefício no seu caso, né? E discutida tem que ser cuidadosamente com a paciente, explicar que os estudos não mostram uma efetividade tão adequada e também sobre os efeitos colaterais, que é o aumento da dor e o aumento também, significativamente, algumas vezes, do sangramento, tá? A, a limitação do estudo né? A limitação do estudo são grande a heterogeneidade do protocolo, igual a gente comentou, cada um seguindo, fazendo de uma maneira, né? Os protocolos utilizados. Então, as diferenças no momento da realização desse procedimento, diferentes instrumentos empregados para realizar esse procedimento, ocorre essa ausência de segmentos de muitos estudos, mostrando relativamente uma baixa efetividade para o procedimento. Então, esses fatores dificultam comparar os resultados, né, que explica é, é, diversos estudos positivos e negativos, né? Os eventos adversos, igual a gente já comentou também, logo atrás, né? A gente sobre a dor pélvica moderada, né? Devido à introdução desse corpo estranho, né? Na cavidade. Muitas vezes são realizadas sem anestésico, sem sedação, né? O protocolo. Então, nessa introdução, nessa lesão desse endométrio, ocorre essa dor pélvica, né? O sangramento também, pelas lesões do endométrio, pode ocasionar esse sangramento mais intenso e o desconforto dessa paciente, né? Devido o procedimento. Conclusão. Como a conclusão atualmente, né, não existe evidência científica robusta que justifique o uso rotineiro da injúria endometrial em pacientes submetidas à reprodução assistida, tá? Então, um possível benefício pode exigir apenas uns grupos específicos, né, para a realização desse procedimento, principalmente mulheres com repetidas falhas de implantação. Foi pesquisado, não se observou nenhuma outra alteração, foi realizadas diversas pesquisas e não observou. Então, portanto, a decisão deve ser sempre individualizada, baseadas nas melhores evidências disponíveis, discutida juntamente com essa paciente para que ela entenda como vai ser e não que, olha, a gente vai fazer esse procedimento. Não tem nenhum estudo robusto relatando, só que sim, em alguns demonstraram alguns benefícios sobre esse, esse procedimento. Muito obrigado. Muito ativamente. Considerando esses estudos, então, qual seria a resposta para sua apresentação, para sua pergunta, do seu ponto de vista? Eu vou voltar aqui. Não, você tem que ligar aqui. O negócio aqui. Agora tá. Jonathan, consegue me ouvir? Jonathan?
Não, não estou conseguindo. Tá ligado? Está muito baixo. E agora, tá melhor? Melhorou um pouco, sim. Com base nesses estudos que você mostrou, qual que é a sua resposta para a sua pergunta, para a sua apresentação? Tem benefícios Não, ou conforme a análise dos estudos, eu não vejo um benefício tão atraente para você submeter essa paciente à realização desse procedimento, né? Só se realmente, igual a gente comentou, se buscar, houve todas as pesquisas, né, para análise dessa gravidez e não foi, foi realizado algumas implantações e não está dando certo, aí sim é um procedimento a ser testado, né? Mas que não, os estudos mesmo já relatam que o benefício é muito baixo, né? Eu tenho uma dúvida. Não Tem tenho algum, experiência nenhuma com isso, tá? Tipo assim, então não consigo nem te falar pela prática nenhuma, né? ele tem algum prejuízo para paciente? Assim, tô falando assim, eu entendo todo o risco da esteroscopia e do procedimento, mas vamos dizer uma paciente que já vai para esteroscopia. Ela vai fazer de qualquer jeito. Fazer a injúria prejudica? Pode prejudicar? Não sei, perguntou. Também tem Vamos lá. outra. A esteroscopia também é um procedimento, ele também ocasiona uma injúria endometrial, né? Então, se você já está realizando essa esteroscopia, você já está realizando a injúria endometrial. Então, se você ir lá fazer uma esteroscopia, logo após, no outro ciclo, ir lá e introduzir essa sonda, eu vejo que é desnecessário, entendeu? Porque você já realizou essa injúria endometrial num procedimento anterior, que seria a esteroscopia, né? Tá, Joia, obrigada. Não teria malefício. Não vejo nenhum malefício. Claro, o malefício dessa paciente, quais são os cuidados? Uma perfuração uterina, né? A dor, um sangramento mais intenso, mas sendo bem feito, não vejo que encontre um malefício para essa paciente, né? Falar uma coisa em relação às duas coisas, né? Um tem um trabalho que eu publiquei, até mandei no grupo aí, da injúria endometrial, que a gente faz, como a gente faz a biópsia já é uma injúria endometrial, né? Você vai Sim, fazer, então você faz um mês antes da transferência, até 90 dias não tem diferença, o resultado continua bom, taxa de gravidez continua boa, depois disso começa a cair. Esse trabalho que eu publiquei fala isso aí. Aí a questão da esteroscopia também, tem uma revisão que eu vou publicar agora, vai ser agora em julho, que fala se faz esteroscopia nas pacientes ou não. É a dúvida, né? E pela visão sistemática, sim. Então, são as duas coisas que se faz. Agora, quando a gente faz injúria endometrial aqui, na verdade, a gente faz a biópsia mesmo. Não é a esteroscopia dando tocada, faz a biópsia mesmo. E aí? foi onde iniciou o estudo, né? Os estudos iniciaram devido a essa a coleta da biópsia e começaram a entender que após as biópsias demonstravam uma melhor implantação, né? Agora eu queria fazer um outro trabalho aqui, eu queria fazer, que já há alguns anos quero fazer, né? Fazer a biópsia nas pacientes, né? E que vai fazer a fertilização in vitro, aquelas que não engravidaram, fazer a biópsia, rebiópsia e comparar os dois. É um trabalho relativamente simples, né? Mas que eu não consegui. Faço a biópsia, Ah, depois faço quem não engravidar faz a rebiópsia, faz biópsia de novo. É bem simples, né? E Mas eu não consegui. Oi? vai pesquisar o quê? É o que veio. Imunistoquímica? Eu descobri que todas as pacientes que não engravidaram é porque tem endometrite, por exemplo. Então você faz imunistoquímica antes e depois. Fazia os dois para comparar. Não, assim, ver o que que você vai que marcar. Eu não sei o que eu vou encontrar, por isso que eu estou fazendo. É pra você pedir como Então, exatamente. Porque algumas vão engravidar, outras não vão engravidar. Naquelas que não engravidaram, eu vou fazer a biópsia. que elas têm, você vai fazer todas antes. Aí depois você vai pegar os Prós que não engravidaram. O autoimune istoquímico deveria ser feito no mesmo laboratório, né? Então, exatamente. E o imunistoquímico de antes, que marcador você pedir? Então, agora colocando esses atuais que tem. Antigamente, esse trabalho aí, eu tentei, quer dizer, esse trabalho já foi aprovado no Comitê de Ética lá da Faculdade de Medicina da USP há um tempão, né? Só que aí começou esse trabalho do ISIS, não sei o que lá, me atrapalhou tudo isso. Mas eu queria fazer esse negócio, né? Porque
Daqui a pouco eu perco o cargo de pesquisador. Movimentar, né? Hã? Tem que movimentar. Então tem que fazer qualquer coisa. Então eu queria fazer isso aí, que é interessante. Não engravidou, você faz a biópsia, depois compara. Agora, com essa história toda, tem o CD 138, o 56, 16, o 8, que tem vários marcadores que a gente faz aí, que agora dá para entender melhor, né? Antigamente não tinha isso.